para cozinhar, tem que seguir receita? Sabe que essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu vejo muitas pessoas debatendo sobre isso. E geralmente tem um consenso, né, um senso comum de que quem mexe com doce segue receita. Essa história de seguir a receita do bolo, tem que seguir tantos ovos, tantas xícaras de açúcar, tantas xícaras de farinha, sei lá. Já quem mexe com comida salgada é daquela cozinha mais intuitiva, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho assim, primeiro, essa coisa de cozinha intuitiva é uma faca de dois legumes. Por um lado, ela pode ser uma coisa muito real, original, de você sentir o que usar no dia, de você perceber o momento, os ingredientes. Uma coisa intuitiva em relação à quantidade, talvez, mas também, se não souber cozinhar direito, se for uma coisa muito experimental, também tem uma chance de dar errado, né? Porque para cozinhar sem receita, o ideal é que você tenha um pouco de técnica, tem que ter aprimorado um pouco de técnica. Então eu, com a minha história na cozinha, já fazem aí mais de 10 anos, sei lá quantos anos, quando eu saí da faculdade, e eu já tinha história na cozinha, eu cresci na cozinha, tive grandes referências na minha infância, mas quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar para mim mesmo, abrir meu próprio negócio, próprio restaurante. Então, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com outro chefe. Eu também não queria isso, porque eu sou um cara criativo que eu achava que um outro chefe ia ficar mandando em mim e eu não ia gostar, né? E aí eu criei um sistema onde eu criava pratos todos os dias, né? O meu primeiro restaurante tinha esse sistema de prato de jus, onde todos os dias eu criava pratos veganos e pratos carnívoros, e doces e lanches. E depois, com isso, a gente foi criando um cardápio fixo, com os melhores pratos, com as melhores receitas. Fazendo isso, eu me coloquei numa situação de estar sempre desenvolvendo receitas novas. Mas não é que saía tudo da minha cabeça. Eu entrava na internet, procurava as receitas, eu lia muitos livros, eu ia em muitos restaurantes. Então isso foi também a minha base. Eu busquei outros chefes através da obra deles. Então eu acho que a criação ela vem depois de uma certa referência. E voltando na história da receita, para você criar a sua receita, antes você vai ter que passar por conhecer outras receitas que já deram certo. Depois de um tempo repetindo a mesma receita ou variações dessa receita, você entende como a coisa funciona. E aí sim você começa a fazer as coisas de olho, como a gente chama, né? Uma pitada, ou dar aquela provadinha e ver se tá bom. Então, esses dias eu estava na casa da minha irmã, a gente estava fazendo. Ela fez um almoço maravilhoso lá, eu levei, todo mundo levou uma coisinha, cada pessoa levou um negócio. E ela falou assim: Ah, Enzo, faz o arroz. Aí eu, tá bom. Olhei o número de pessoas ali, esquentei uma água, né? Eu gosto de usar água fervendo para fazer arroz. Fritei o alho, coloquei o sal, coloquei o arroz, nem sei quanto que eu pus direto do pote, virei o pote assim, coloquei. Mexi, 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 coloquei água, pus um pouquinho mais que 2 dedos, porque eu vi que o fogo era um fogo bom, né? Ia se evaporar rápido a água estava fervendo. Aí a minha irmã olhou e falou assim, mas você... Não, minha tia olhou e falou, mas você não mediu? Eu quando eu faço tantas xícaras de arroz, para tantas xícaras de água. Minha outra tia falou a mesma coisa. Falei, não, eu fiz a olho. Mas vai dar? Falei, eu acho que vai dar, porque tem um monte de comida, a gente trouxe um monte de entrada e tem, né? Aí ficou assim. E no fim deu certinho, sobrou até um pouquinho ainda, na verdade. Mas a quantidade de água foi certa, a quantidade de sal foi certa. Tudo bem, eu provei a água para ver se estava salgadinha, né? A quantidade certa. Mas é claro que num contexto maior, você precisa ter mais padrão. E é isso que eu quero entrar agora. Eu trabalho com desenvolvimento de produtos gastronômicos. E que é o meu bem coco, meu bacon de coco, sal de coco defumado. Agora estou com uma linha de hambúrguer de cogumelo.
desenvolvendo produtos, né? O Jack Nuggets, que é nuggets de jaca, então eu adoro desenvolver produtos. E aí, nesse processo, eu entro em dois estágios principais, né? Primeiro estágio é provar. Eu fico testando, testo e provo. E aí eu crio variações da receita. Como eu quero chegar num local onde, né, eu quero padronizar, aí eu preciso desenvolver realmente uma receita que possa ser replicada. Então, nesse negócio de você replicar para outras pessoas fazerem, não dá para ser a olho. Não posso ser a pessoa, coloca aí quanto você achar de jaca e mais quanto você achar aí de grão de bico. Não, não vai dar certo, né? Então, nesse caso, eu realmente faço padrão. O mesmo vale para restaurante quando você tem um cardápio fixo. Você tem que ter padrão. Então, eu acho que, a princípio, quando você desenvolve o conhecimento teórico, a técnica e a prática, no dia a dia, de forma geral, você vai cozinhar sem receita. Isso vale para doce também. Eu conheço doceiro que faz doce de olho, né? Inclusive bolo, né? Claro que às vezes o cara tem a medida dele ali que ele já entendeu, 3 xícaras aqui, 2 ovos lá, né? Mas, especialmente, inclusive para pão, massas, você vai no olho, porque às vezes é uma farinha diferente, às vezes é uma temperatura diferente, umidade diferente. Então, nem tudo é exatamente, perfeitamente padronizável, especialmente se você vai cozinhar aqui, depois você vai cozinhar em outro lugar. Então, eu vou fermentar um negócio aqui em Sorocaba, é diferente de eu fermentar na Bahia, que lá tem muito mais umidade, mais quente também, então tem mais desenvolvimento de bactérias. Então, essa coisa de receita é muito interessante. Eu faço isso. Eu gosto de testar, eu gosto de provar, eu gosto de comer fora, eu gosto de ler sobre cozinha, eu gosto de ler sobre cultura alimentar. Isso engrandece meu conhecimento, aumenta minha capacidade técnica. Eu gosto de entrar nas aldeias, eu gosto de ir dentro da cozinha, eu gosto de reconhecer restaurante que tem um valor cultural. E isso vai agregando meus miolos, né? E aí eu coloco em prática, eu testo, faço meus testes. Inclusive, quando eu estava no começo aí da carreira, eu gostava de ir nos mercados mais top de linha para ver os produtos beneficiados que eles vendiam lá. Eu vou num empório chique aí de São Paulo e eu via a composição de um pesto, a composição de uma sardela, a composição de uma caponata, a composição de um ketchup, que eram coisas de alto nível, né, que não se vende nos mercados quaisquer. Então eu ia ver o tipo de marca que eles vendiam lá, o tipo de ingrediente que tinha nesse produto. E aí nisso eu já sabia, tem isso, 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 eu vou fazer um parecido, né? Então eu começava a recriar minhas receitas também, né? Não era cópia de nada, eu só queria entender, porque se eu for no mercado ruim, vai ter produto ruim cheio de conservante. Se eu for no mercado bom, existe uma tendência a ter produtos melhores, né? E essa é a linha que eu gosto. From scratch, do zero. Eu gosto de produzir um produto do zero. Então eu testo, eu analiso, eu provo, eu testo em prateleira, dou para as pessoas provarem, recebo críticas, recebo elogios. Com isso, eu crio uma receita. Aí eu escrevo ela, eu faço a ficha técnica. E aí sim eu consigo replicar, porque isso é importante também. Então, quando a gente vai cozinhar, se a gente se prende muito em seguir receitas 100%, a gente acaba se limitando um pouco também. Porque, mas não tem isso. Será que dá para substituir? Dá. Ué, se você vai ter um resultado diferente. Quando você tem um pouco mais de tempo, né? Que eu tenho um grande amigo meu, Ariston, ele falava, cozinhar é arte de combinar, né? Exatamente, combinar. Criar o sabor, a textura, a imagem do prato na cabeça. E aí colocar ele para acontecer. É mesmo com o artista, às vezes ele imagina ali o quadro, ele vai chegar nele, né? Muitas vezes você vai chegar nesse processo de uma forma intuitiva, muitas vezes vai ser, realmente eu vou chegar nesse resultado. Por quê? Porque você conhece os ingredientes, conhece as técnicas, conhece resultados.
Então, quando a gente fala de cozinha de intuição, o único cuidado que tem em relação a isso é para quem não sabe cozinhar, porque aí se o cara não sabe cozinhar, é um tiro no escuro, pode ficar bom, pode não dar, né? Mas quando você tem prática, tá praticando, porque dá para chegar em qualquer lugar, na vida tudo é possível. É quando você investe seu tempo estudando cozinha, lendo sobre cozinha, vendo receitas, vendo programas de TV, que também tem coisas muito boas, né? E você vai desenvolvendo essa habilidade, que o principal é a mão na massa e cabeça aberta, né? Porque você vai cozinhar a mesma coisa todo dia, acha que só isso é bom, aí não vai mudar nada. Mas se você vai desbravando novas formas de cozinhar, especialmente cozinhando em outros lugares, para ter experiências de cozinhar com cozinha que não é a sua. Isso é importante, outros utensílios, outros ingredientes. Pô, vai cozinhar em outro estado. É incrível. Parece que você não sabe nada no começo. Porque não conhece nenhum ingrediente, tudo aqui é diferente, as pessoas comem diferente. Uma vez que eu estava no Acre, que eu cheguei lá e eu fui cozinhar, e eu fiz um prato lá, acho que era um frango, e eu coloquei meus temperos, um monte de erva, eu gosto de cozinhar com erva, com pimenta, sei o quê. Aí a pessoa, uma pessoa falou assim: Nossa, que comida estranha, ela não tem cor, você não usou coloral, não? Eu falei: Não. Ai, esquisita, parece que não sabe cozinhar. Eu falei: Nossa, amiga, eu tenho 10 anos de cozinha. Mas é engraçado, né? E foi um aprendizado para mim, porque lá é cultural. A cozinha tem essa cor. Aqui não, aqui a gente está acostumado com uma outra coloração. É mais o demi-glace, né? Esse queimadinho, um pouquinho de açafrão, as ervas. Lá não, tinha que ser vermelho, tinha que ter o molho, tinha que ser vermelho, né? É o que ela me trouxe ali. Então, é interessante quando a gente vai cozinhar em outros lugares e as suas receitas não funcionam perfeitamente bem, você tem que adaptar. Por isso que é o problema da receita. Você fica muito engessado se você só sabe seguir uma receita. Mas, como eu disse, se você está criando um produto, está montando um restaurante, vai ter um cardápio, vai ter outra pessoa trabalhando para você, tem que ter receita. E quer aprender fazer um prato novo? Pô, para você não errar, você tem que ver uma receita. Eu mesmo vejo receitas, eu pego um livro de receitas, eu ponho na internet, às vezes eu comparo uma e outra. E geralmente eu dou uma olhadinha por cima e já consigo fazer a minha, porque né, tenho uma certa experiência. Mas quando eu passo as fichas técnicas, né, para quem trabalha comigo, ou para os meus mentorados, alunos, aí eu costumo ser mais detalhista para a pessoa pegar uma forma de fazer. E depois eu falo, não, mas eu quero que depois disso você faça o seu jeito. Isso é importante, né? Criar o próprio estilo. É assim que eu penso. E você, cozinha como em casa? Pensando nisso, né? Porque chegando o Natal aí e é época das receitas de família, essas receitas clássicas. Minha mãe me trouxe uma receita da avó dela, que ela queria que eu fizesse. E é um momento em que a gente lembra dessa cozinha, da nossa cozinha ancestral, da cozinha dos nossos avós, de quem cozinhava para os avós dos nossos pais, né? Então essa cozinha que passa de geração em geração, a cozinha cultural, às vezes de tal lugar, né? Minha família tem uma tradição, uma avó minha era de Granada, então tinha uma cultura mais arábica, o meu avô era francês, então tinha algumas coisas ali do Mediterrâneo. Então, é, essa mistura de receitas e também a tradição local, cultural, é muito interessante, porque isso molda a nossa cultura alimentar. E essas receitas, se você quiser fazer igual aquela que você comia na sua infância, não vai sair igual, por mais que você faça a mesma receita. Por quê? Porque não tem aquele fator da memória, né? Aquela saudade, aquele momento de alegria que você lembra. Então nunca vai ser exatamente igual. Mas se você se permitir também vai ser muito parecido. Então eu gosto de mudar receitas, reinventar tradições, como um outro amigo cozinheiro meu fala, né? Mas é isso. Acho que para criar um produto, para treinar uma equipe, para formar um cardápio fixo, é importante ter receitas bem elaboradas. Mas para desenvolver na cozinha mesmo, acho que o mais importante é ser criativo e
evoluir nas técnicas, no conhecimento, tá estudando. Esse canal é um pouco sobre isso, essa troca de cozinha, a troca de saberes em volta do fogo, um pouquinho de taboca. Grande abraço.